No Brinco de Ouro, um duelo com histórias bastante diferentes. Os donos da casa vinham de uma bela vitória contra o Santos, enquanto os visitantes tinham um empate amargo dentro de casa. Logo no começo do confronto, o Galo de Itu foi quem levou perigo com Paulo Vitor. Pouco tempo depois, Bruninho tentou para o Guarani, mas Frazan, atento, conseguiu fazer o corte dentro da área. O Ituano ainda teve outra oportunidade, dessa vez com Iago, que chutou para fora após o vacilo de Kozlinski. 10 minutos mais tarde, Persson fez boa jogada e quase marcou o primeiro gol da partida. E no final do primeiro tempo, ainda deu tempo de Gabriel Barros ser expulso. O atleta do Galo acertou uma cotovelada em Leandro Vilela e o VAR entrou em ação para mandar o atacante mais cedo para o chuveiro. Na segunda etapa, o Guarani entrou mais ligado e teve duas oportunidades de abrir o placar. Primeiro, com Bruninho, que chutou fraco no gol. Na sequência, Bruno Michel desperdiçou chutando para fora. Aos 16 minutos, o Guarani vacilou mais uma vez e Paulo Vitor só não tirou 0 do placar porque Luciano Castan salvou em cima da linha. 5 minutos mais tarde, foi a vez do Guarani, mas Nicolas Careca desperdiçou mais uma vez. Depois de muito tempo sem levar perigo ao gol, o Ituano conseguiu chegar com Diego Quirino, que contou com Maurício Kozlinski para fazer outra boa defesa. Nos minutos finais, o Bugre até teve outras duas oportunidades. Diogo Matheus cobrou falta na entrada da área, mas Jefferson Paulino não se esforçou para fazer a defesa. E na sequência, e já nos acréscimos, o Bugre chegou com Gênison. A bola do camisa 9 foi tirada em cima da linha por Frazan e no rebote o Wenderson isolou por cima do gol. Aqui no Brinco de Ouro, as duas equipes não conseguiram encaixar um bom futebol e o placar de 0-0 representou a má atuação de Guarani e Ituano. Agora, pela quarta rodada, o Bugre vai enfrentar o Corinthians na próxima terça-feira. Já o Galo entra em campo no dia seguinte contra o Palmeiras. Nós não fizemos um bom jogo, principalmente o primeiro tempo, né? Nós ficamos bem abaixo do que nós podemos produzir e aí já era fato que eles viriam para jogar no nosso erro, tentar baixar a marcação e sair em contra-ataque, que é uma característica, né? E depois que eles ficaram com um jogador a menos, ainda ficou mais latente isso, e fizeram bem, e aí nós não fomos eficientes nas nossas jogadas, né? No primeiro tempo, principalmente, a nossa circulação foi muito lenta, né? E aí ficou muito fácil neutralizar as nossas jogadas. Texto do jogo, isso não é desculpa. O Guarani tem time para ganhar do Ituano em qualquer circunstância. Como o Ituano tem time para ganhar do Guarani em qualquer circunstância. Mas o contexto do jogo, que já é difícil por natureza, jogar aqui no Brinco, contra uma equipe extremamente qualificada e bem montada pelo Mozart. Você tem um jogador a menos ainda no primeiro tempo, você muda todo o seu planejamento estratégico. Vamos lá, CH, você comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes e achou o que desse 0-0 Guarani e Ituano? 3 partidas o Guarani no campeonato, 2 jogos muito abaixo da linha da miséria técnica. Santo André e o jogo contra o Ituano. E não fica aqui nenhum demérito a ninguém, nem a Ituano, tampouco ao Guarani. As soluções encontradas pelo treinador bugrino, inventou Iago no lugar do Giovanni Augusto, um negócio horroroso. E combinado com um aspecto individual de vários jogadores jogando abaixo da crítica. Muito mal. Uns machucados, outros cansados, mas o Guarani foi um arremedo de time. Veja nos melhores momentos, tem um chute no segundo tempo do Bruninho, um chute fraco para o gol. Não aconteceu nada. O Guarani não fez nada. A retranca, a marcação forte, a competente marcação do Ituano faz parte do jogo. O que cabe ao treinador do Guarani, na terceira já partida do Campeonato Paulista? Encontrar a solução. Tudo que ele tentou não funcionou. O segundo tempo, para os amigos que assistiram o jogo vão concordar comigo, sabe qual foi a tática do Guarani? Troca o lateral, coloca o Diogo Matheus e bota mais um centroavante. Cruza a bola dentro da área. Não é assim, né? Não pode ser assim. Uma pobreza de repertório absurda e repito, combinada com uma péssima apresentação individual de pelo menos 50% dos jogadores que estiveram em campo. Aqueles que começaram e aqueles que entraram depois. E também tem um agravante que eu não posso deixar de citar. Quando o Giovanni Augusto não joga, fica mais complicado. Por quê? Porque o Guarani não tem
substituto. 0 a 0 foi a cara da qualidade do jogo. Para mim o jogo foi muito fraco do Guarani, do Ituano, como foi na abertura contra o Santo André. Eu estou começando a ficar preocupado. Sabe por quê? Porque o Mozart é um treinador muito sanguíneo. Ele vibra muito e fica muito nervoso. E na entrevista coletiva, ele estava completamente ansioso e destemperado. Ele não estava deixando os repórteres terminar as perguntas. E para piorar, ele disse lá uma coisa ou outra, ele disse, a torcida, porque não comparece, só vieram 2.000. Não, lê do engano, 4.100 e poucos torcedores assistiram essa partida. Não foram 2 não, Mozart. Quero lembrar o seguinte, e não estou pregando nada não, tá? Ele tem que continuar o trabalho dele, ele é competente. Maurício Barbieri, hoje no Vasco da Gama, fez um ótimo trabalho em Bragança, foi técnico do Guarani, você se lembra ou não? Uma coletiva, Maurício Barbieri, sem nenhum motivo, podia deixar de lado, foi lá falar do comportamento da torcida. Conclusão, caiu. Tigrão, dá um relevo aqui ao trabalho do Carlos Pimentel, né? Um cinturão de marcação efetivo o jogo inteiro, segurou o time do Guarani. Inclusive nós vimos ali, ó, a 50 minutos de jogo, uma cabeçada do Gênison, a bola passou pelo goleiro e aí ia tomando o gol. Aí o Frazan estava dentro do gol e conseguiu tirar. Então o Ituano, ele veio com um propósito para não perder para a equipe do Guarani e conseguiu o seu objetivo. E reforçando essa tese da organização defensiva, da qualidade de armação defensiva do Ituano, a equipe de Itu jogou dos últimos minutos, do finalzinho do primeiro tempo até o final da partida, com 10 jogadores. Teve um jogador expulso, para mim uma expulsão Mandrake, não é porque foi a favor do Guarani, o adversário perdeu um jogador, que eu não vou deixar de dizer aqui, pô. Eu tenho que dizer. A imagem não é conclusiva, nem no VAR, nem na transmissão ao vivo, da tal da cotovelada que deixou o cotovelo. Enfim, jogou na casa do adversário, inferiorizado numericamente, e montou uma estrutura tática para, pelo menos, levar um ponto. Ponto que foi bom para o Ituano e foi péssimo para o Guarani, que jogou em casa e com um jogador a mais durante mais da metade do jogo. E mais um detalhe, CH, você falou do Mozart aí, gosto muito do Mozart, mas eu quero falar da parte tática, das opções dele. Eu trabalhei no jogo contra o Santos e chamei a atenção, Batista estava narrando esse jogo, durante os 90 minutos, uma triangulação mortal que o Guarani tinha do lado direito. Envolveu, engoliu o Santos por ali, com o Bruno José, com o Diogo Matheus e com o Richard Rios. Com a saída, veja, do Giovanni Augusto, ele me vem com mais um volante, sabendo que de todos os volantes que ele tem, o que tem mais característica de meia é o Richard Rios, e puxa o Richard Rios por dentro. O Richard Rios não apareceu nenhuma vez no jogo inteiro, ali naquela beirada direita onde ele envolve o adversário. E ainda tira o Diogo Matheus do time. Quer dizer, de uma triangulação mortal, e o torcedor que compareceu no jogo contra o Santos... Só pontuando, o Diogo Matheus, ele diz que quem tirou do time não foi ele, foi o departamento de fisiologia. Mas por que então... Dizendo que ele não tinha condições de atuar aos 90 minutos. Mas por que ele entrou depois? Por que ele foi para o banco? Se ele não tinha condições para 90, começa com ele, que é o titular. Verdade. E depois saca. Então ele desmontou, além de não ter o Giovanni Augusto, aí não é culpa dele, o cara sentiu um desconforto muscular, paciência. O treinador não pode fazer nada. Mas ele tinha exatamente que botar o Richard Rios na posição que ele vinha desempenhando antes. Ele é o cara que mais se aproxima do meia. E o Giovanni Augusto também não é um cara que joga centralizado o jogo todo. Ele cai pelas beiradas o tempo todo. E o Guarani não teve isso. Nem com o Jamerson do lado esquerdo, contra um time fechado, e nem pela direita. Onde, mesmo depois que vem ao time o Diogo Matheus, o cara que está com entrosamento com ele, que é o Bruno José, é sacado. Então vai vendo
Quantas explicações para chegar ao precipício? Por que é que o avião cai? Tem sempre uma sequência de erros. E as opções de início e as opções com o jogo em andamento não foram boas. Se você está jogando contra um time, isso é o beabá, Batista. É o básico dentro do futebol. É o beabá. Se você está jogando contra um time que está inferiorizado numericamente, tem um jogador a menos ou mais, no caso era um a menos, alarga o campo. Bota a bola para correr. Usa mais as beiradas. Vira a bola longa de um lado para o outro, porque o adversário não vai chegar com um jogador a menos. Ele está inferiorizado. Nem isso o Guarani fez e o empate foi o retrato do jogo. Guarani joga amanhã, vai enfrentar a equipe do Corinthians. O jogo é lá em Itaquera. Derek vai ser avaliado. Talvez não tenha condições de atuar. Giovanni Augusto também será avaliado. Provavelmente vai ficar fora. E Bruno José, aos 35 do primeiro tempo, ele sentiu a posterior da perna da coxa esquerda. Vai passar para uma avaliação. Ele saiu no intervalo. Talvez não tenha condições de atuar amanhã contra o Corinthians. Então, na questão do Bruno José, que foi um desmanche do lado direito, isento. Não, mano, ele estava jogando, não estava jogando nada. Não estava jogando. Péssimo. Mas péssimo. eu disse que quando ele vem com o Diogo Matheus, ele tira. E quando estava 11 contra 11, o Ituano encaixou 3 contra-ataques. Gente, não dá mais. Então não posso Amanhã a gente responsabilizar o volta Moza. ao assunto. Vamos